Doutor, a gente tá falando aqui do Novembro Azul, câncer de próstata, a importância do homem se cuidar de qualquer forma, né? Se cuida um pouco. Vocês, homens, vocês se cuidam muito pouco. Por quê, hein? Homem, acho que homem é macho, né? E homem, acho que ele tem só... ele, infelizmente, morre mais cedo. Em média, pra você ter uma ideia, Lu, a gente morre 7 anos mais cedo que vocês, mulheres. Olha certo? Só. Isso porque não se cuida. Então, não procura ver uma pressão, não procura dosar um colesterol, não procura fazer um preventivo. E aí, a hora que a coisa vai ver, a vaca já foi pro brejo. Eu tenho até uns dados que relata que 10% dos homens após os 50 anos de idade desenvolve o câncer na próstata. E conforme o envelhecimento vai chegando, as chances vão aumentando, né? Pode até atingir 50% dos homens aos 75 anos de idade. É muita gente. 50% dos homens com 75 anos pode ter câncer de próstata. E mais um dado interessante, engrossando esse número, 60% dos homens acima de 60 anos morrem com câncer de próstata. Sério? Mas não morrem do câncer de próstata. Então, na verdade, o câncer de próstata é uma área bastante nebulosa ainda na literatura mundial, né, em relação à prevenção do câncer de próstata. Porque o câncer de próstata ele tem uma característica muito interessante, que tem vamos separar em 2 grandes grupos. Um que ele é muito agressivo e um que é um câncer, apesar do nome câncer, que assusta todo mundo, é um câncer bonzinho. É um câncer que o paciente vai morrer de infarto, vai morrer de AVC, vai morrer... E não vai morrer do não vai morrer do câncer. Do câncer o câncer fica localizado na próstata, mas como que eu vou dormir com uma situação dessa, né? Todo dia que eu pôr a cabeça na travesseira, eu falo assim, eu tenho um câncer e não vou fazer nada com esse câncer, porque nesse grupo específico, o tratamento não traz benefício na sobrevida. O tratamento não traz benefício? Por incrível que pareça, o tratamento não traz benefício na sobrevida. Então, tem conduta que é conservadora. Então, eu vou falar para o meu paciente, você tem um câncer de próstata, mas esse câncer é bonzinho e você vai ficar com ele aí, tá certo? E aí não se faz nada. Não tem cura, então? Não é que não tem cura. Tratar ou não tratar não muda a mortalidade. Então, a mesma coisa. Então, não vale muito a intervenção. E, às vezes, a intervenção vai piorar a qualidade de vida. Porque na intervenção eu posso ter um problema de incontinência, que pode ocorrer até em 15% dos pacientes. O que seria intervenção? Que é isso? Uma cirurgia, por exemplo. Né? Se eu tiver fazer uma cirurgia do câncer de próstata, pode ocorrer uma complicação, até em 15%, como toda cirurgia, que o paciente pode se tornar incontinente. Incontinência urinária, que a gente já conversou bastante aqui. O homem pode ficar estéril nessa cirurgia? E pode, em 15% também, ficar estéril. Estéreo ter disfunção erétil, não esterilidade, porque ele continuaria produzindo espermatozoide. Ele perderia a função erétil. Então, por isso que prevenir é a melhor solução. E dentro da prevenção, uma grande coisa é comer bastante tomate. Né? Eu já ouvi falar que suco de tomate é bom para próstata. Na verdade, a ingesta de tomate é preventivo para câncer de próstata. Por quê, hein? O que o tomate tem? Ele tem uma substância que os estudos mostraram que previne o câncer de próstata. Gente, então, carregamento de tomate na sua casa. Quando ele não é muito caro, dá para comer bastante. Porque teve uma época que o tomate estava preço de dólar, né? Mas então, vamos lá. A próstata, ela tem uma função muito específica. Ela ajuda, na verdade, ajuda no líquido espermático. Então, ela ajudaria, no caso da reprodução, aumentar o volume espermático e aumentar as chances de uma mulher engravidar. Então, ela tem essa função. Ela não tem função erétil, não interfere na ereção e não interfere diretamente na produção de espermatozoide. Né? Isso é basicamente do testículo. Mas ela ajuda no volume espermático. A Ana ligou. Beijo pra você, viu, Ana? Ela perguntou se a próstata ela tem relação com o câncer. Próstata inchada, é isso, né, produção? Próstata inchada. Excelente pergunta. Então vamos separar 2 coisas aqui. Uma é câncer de próstata e outra, próstata inchada, vamos traduzir para hiperplasia prostática benigna. E como o próprio nome está falando, é benigno. Então é um aumento de próstata que nós, homens, vamos ter com o passar da idade. Então isso não tem a ver com câncer. Pode trazer problemas de urina, tá certo? Pode trazer disfunção na micção ou com incontinência urinária, mas não relacionada com câncer. Entendeu, Aninha? Pode ligar, viu, gente? 3315-1390, aproveita. Tem algum outro exame que substituiria o toque retal? Porque os homens fogem. Como é que é, Fefe? O Walter ligou agora? É a dúvida dele? 42 anos o Walter.
e está perguntando se existe algum exame que substitui. Por que... Ô, Marada, nós mulheres, a gente faz tanto exame. Mas tanto exame. A gente senta lá na cadeira de ginecologista, a gente coloca uma perna para cá, outra para cá, sem problema nenhum. Entendeu? Por que vocês ficam aí com essa frescuraiada? Mas existe algum outro exame? Existe um outro exame que também é controverso, vamos chamar na literatura, na pesquisa, que é o PSA. O que é isso? PSA é antígeno prostático específico. É uma substância produzida pela próstata que ela aumenta no câncer, tá certo? Mas ela é polêmica pelo seguinte: existem pacientes, pessoas, homens, que têm câncer de próstata e o exame é normal. Tem pacientes que têm ele alterado e não têm câncer de próstata. Então, a gente não precisa apavorar no primeiro momento, quando a gente olhar esse exame, né, um pouco alterado, o valor de referência, o valor normal é até 4. Se eu pegar um paciente com 7, 8, pode ser que seja pelo aumento da próstata, que a gente comentou agora há pouco, pela hiperplasia prostática benigna. Incha um pouquinho. Incha, aumenta o volume da próstata, e a próstata, como produz a substância, vai produzir mais. Entendi. E ela passa do valor de normalidade, mas é porque a próstata está aumentada. Então, o PSA, né, tem uma sociedade americana que dita o que deve ser feito, o que não deve ser feito de prevenção. Ela hoje recomenda não utilizar este PSA como exame. Por isso embora que o exame de toque é melhor. Na verdade, a associação dos dois, mas é controverso, porque a gente vai cair naquele grupo de pacientes que tem um câncer bonzinho, de novo, vou usar esse termo, né? E aí eu vou fazer o que com ele? Nada? Mas será que ele vai ficar tranquilo de dormir com um câncer sem fazer nada? Né? Porque a gente apavora tanto em falar essa palavra câncer. Então, na verdade, está aí todo um novembro azul, né? Certo? Para se fazer prevenção. Mas, diferente de vocês, mulheres, o câncer de próstata e a prevenção do câncer de próstata, há um momento nebuloso na literatura. Qual o melhor método e que a gente não é tão bom quanto para vocês. Qual seria a tua dica, então, doutor? Para os homens que estão assistindo, estão aí agora indecisos, na dúvida, não sabem mais o que fazer. Eu acho que tem que conversar bastante com o médico também tem que expor todos os prós e os contras de um determinado exame. Sempre quando eu vou fazer um exame, sempre que eu vou fazer um procedimento, eu tenho que determinar os prós e os contras. Então vamos fazer um simulado. Se o paciente vai no consultório, vamos fazer o PSA? Vamos fazer o toque? Vamos. Esse exame, se ele vier alterado, nós temos alguns caminhos para seguir. Nós vamos acompanhar, nós vamos fazer uma biópsia. E se vier uma biópsia e esse câncer não for agressivo, nós não vamos fazer nada ou vamos fazer uma cirurgia num paciente que não estava sentindo nada e vai ficar com incontinência ou com impotência, que pode acontecer. Então, na verdade, nós vamos piorar a qualidade de vida daquele paciente. E eu não mudei a mortalidade. Então, a gente precisa estar conversando todas as possibilidades, tá certo? Para a gente saber o que fazer com esse paciente. Ao outro lado, é um paciente que faz o exame e tem um câncer muito agressivo. Né? E aí tem que fazer intervenção, tem que fazer cirurgia, tem que fazer quimioterapia, tem que fazer radioterapia, tá certo? Então, na verdade, nós temos dois momentos aí. Como todo câncer tem um comportamento diferenciado, né? Nem todo câncer é muito agressivo ou pouco agressivo. A Maria ligou. Beijo para você, Maria. Ela falou o seguinte: quem tirou a próstata por conta de um câncer ainda tem ereção? A imensa maioria tem. Pode ser que, nesse caso, caiu nesse grupo que a gente conversou, em torno de 15%, que pode ter tido uma complicação da cirurgia. E aí pode ter uma disfunção erétil decorrente da cirurgia. O câncer de próstata, ele pode se espalhar para outros órgãos do corpo? Pode. Ou ele fica só na próstata o tempo todo? Não, então aí é o diferente. O câncer bonzinho, vamos chamar, que eu apelidei aqui de bonzinho, que ele é pouco agressivo, a gente fala isso. Um câncer que é pouco agressivo, ele fica localizado na próstata. Certo. E tem o câncer que tem metástase, normalmente metástase para osso. Ou seja, ele vai para outro órgão. Aí ele vai se espalhando. Aí ele vai se espalhando, aí a mortalidade, o sofrimento é grande e a mortalidade é alta. Então é nesse câncer mais agressivo que faz-se a quimioterapia, faz-se a radioterapia, né? Para se tentar conter esse câncer e melhorar a qualidade e a sobrevida do paciente. Antes dos 50 anos é bom já ficar atento para isso também ou não? Qual que é a recomendação atual, né? Então, das sociedades, não é essa que eu citei, que está até controverso, o PSA. Pacientes acima de 50 anos, tá certo? Ou acima de fazer o preventivo,
ou acima de 40 anos, se tem história familiar de câncer na família, tá certo? De próstata, ou se é da raça negra, que tem um risco aumentado para câncer de próstata. É mesmo? Então, nesses dois grupos, o preventivo começaria aos 40. Nos outros demais, seria a partir dos 50 anos. Por que os negros têm essa chance aumentada? Esse é observado num grupo racial. Como a hipertensão é mais severa nesse grupo, né? Como o japonês tem mais AVC, acidente vascular cerebral, isso é observado num determinado grupo. Os meninos aqui do estúdio já estão preocupados. Tem que ficar preocupado, hein, gente? Tá? Na realidade, eu acho que todo homem, né, doutor, tem que estar atento para a própria saúde. Eu gostaria de aproveitar o momento, né, que o novembro está falando de prevenção de câncer de próstata, mas eu gostaria de fazer um apelo para que eles fizessem prevenção cardiovascular, porque a doença cardiovascular mata muito, muito mais do que o câncer de próstata, por exemplo, que é o cuidado com a hipertensão, cuidar com a obesidade, cuidar com o tabagismo, fazer atividade física, e isso que o homem em geral não costuma fazer. Então, vamos aproveitar o novembro, né, de prevenção e fazer prevenção sempre das outras doenças também. Doutor, não quero encerrar ainda não, porque tem uma perguntinha do Luiz aqui que é bem legal. Ô Luiz, valeu pela pergunta, hein? Ele faz todo ano o exame de próstata. E aí passou um ano sem fazer. A preocupação dele agora é a seguinte, ele não está sentindo nada, está tudo ok, mas a urina escapa um pouquinho. Então, pode ser uma hiperplasia prostática benigna, não necessariamente um câncer, Luiz. Então, precisaria reavaliar esse pelos sintomas. Não é nem pela questão de ser câncer ou não ser câncer. É porque é da qualidade de vida que está ruim, né? Porque pode limitar ele socialmente de sair em alguns lugares por uma incontinência urinária que pode aumentar. Então, às vezes, o tratamento da hiperplasia prostática benigna, né, você melhora esses sintomas dele. E não tem nada a ver com o câncer. Doutor José Roberto, dica geral para esse mês que nós estamos aí no alerta a todos os homens atentarem para a própria saúde, principalmente o câncer de próstata. Cuidem-se, procurem um médico com regularidade. Só para a gente ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde recomenda que depois dos 18 anos, pelo menos uma vez ao ano, a gente deveria ir ao médico. Homens em casa, quanto que vocês estão atrasados nessa estatística? Então, cuidem-se para a gente encostar em vocês, mulheres, na questão de mortalidade. Ou seja, a gente não morrer 7 anos mais cedo e a gente encostar em vocês para morrer muito junto. Arrasou. Obrigado, doutor. Até uma próxima. Nos vemos na... Que dia é hoje, gente? Terça-feira. Terça-feira que vem. Agora, chega mais pertinho de mim. Vem cá. O doutor deu um recado para os homens. Agora eu vou dar um recado para você, que é mulher. Você tem que ficar mais atenta à saúde do seu marido, do seu namorado, entendeu? Do seu pai, do seu irmão, do seu tio. Sabe por quê? Porque eles não se cuidam. E se não é você para alertar a importância deles irem ao médico sempre, fazer todos os preventivos, um check-up geral, pelo menos uma vez por ano, eles não vão fazer. Então eu estou incentivando você, mulher, agora, a fazer isso pelos homens da sua casa, pelos seus amigos, entendeu? Pelo um grupo aí de homens que você conhece, incentiva. Lança aquelas perguntinhas de vez em quando. E aí, você foi no médico esse ano? Só isso. Aí você já plantou uma semente na cabeça dele para ele se cuidar também. Depende muito da mulher, porque a mulher... Desculpa, viu, doutor José, mas a mulher é uma mulher sábia. Ela cuida da casa, ela cuida do maridão e ela quer que todo mundo viva bem. Então, se não for você, mulher, para você incentivar os homens aí ao seu redor, a probabilidade deles procurarem sozinhos vai ser muito pequena. Concorda? Perfeito. Obrigada, doutor.